nesta sexta aula, nós vamos então tratar sobre o previsto versus realizado. Essa aula é importante para quem vai fazer ali uma auditoria de acompanhamento, aquela auditoria mensal, onde você vai estar verificando as contas do condomínio, tendo como parâmetro a previsão orçamentária. Você vai estar então sempre verificando se os gastos do condomínio estão sob controle, estão dentro daquele parâmetro que foi aprovado na Assembleia. E aí você vai monitorando, e caso você perceba que o condomínio está tendo déficit, onde as despesas estão superando as receitas e também, de repente, o síndico ali está utilizando o fundo de reserva ou fazendo alguns parcelamentos, enfim, algumas manobras financeiras para ocultar esse desequilíbrio financeiro, você possa então estar relatando no seu relatório de auditoria de acompanhamento os fatos. Então, acompanhe aqui nessa aula sobre a questão do previsto, orçamento previsto e orçamento realizado. Nós vamos tratar então o monitoramento da gestão dentro do que foi previsto e o que está sendo realizado. A aprovação das contas, ela se dá no final da gestão, em uma assembleia. No entanto, o síndico ele tem que monitorar mês a mês como é que está andando a gestão financeira do condomínio. Esse monitoramento ele se dá através da observação daquilo que foi aprovado na Assembleia, ou seja, a previsão orçamentária, que é o previsto, contrapondo com o que está sendo executado no mês a mês. Ou seja, o síndico tem que monitorar o que foi previsto e aprovado com aquilo que efetivamente está sendo realizado, para não fugir dos valores. Então, se tiver muita diferença da previsão orçamentária para os gastos reais no mês a mês, o risco é chegar no final do ano e ter as contas reprovadas. Então, é interessante fazer correções de curso, é interessante monitorar mês a mês. Se algum mês você ultrapassou o limite imposto pela previsão orçamentária, então no outro mês você vai ter que compensar gastando um pouquinho menos para que na média o valor fique conforme foi estabelecido na previsão orçamentária. Isso é um princípio básico de boa gestão, de boa governança, né? Os conselheiros vão mensalmente analisar as contas, né? Então é interessante que se tenha esse parâmetro, né, mensal de acompanhamento. Vou deixar também um demonstrativo aqui mensal de previsto e realizado para você usar como base, né? Essa responsabilidade de acompanhar a gestão é sua, síndico, não é da administradora. A administradora ela vai fazer os lançamentos, vai pagar as contas, mas é você que vai prestar conta no final do ano, você que é o responsável, então você que tem que estar monitorando, tendo uma ação ali ativa e não passiva, né, com relação às contas do condomínio. Lembrando que se a previsão orçamentária pode ocorrer por falta de experiência de quem executou, de quem elaborou ela está fora da realidade do condomínio, você aí de repente precisa chamar uma nova assembleia para fazer uma readequação e uma aprovação das contas de uma nova previsão orçamentária, para não ter o risco de você ter as suas contas reprovadas lá no final do ano. Sempre lembrando que você está trabalhando com o dinheiro da coletividade, então você precisa prestar essa responsabilidade de gastar dentro daquilo que foi aprovado. Quero contar aqui para vocês uma situação que ocorreu de um condomínio que me contratou como auditor para auditar as contas de um síndico, e o que o condomínio ali alegava é que o síndico estava gastando muito, né? Gastando muito. Então, quando eu fui analisar as contas e principalmente os documentos do condomínio, analisando as atas, na ata de eleição de síndico, o
a ata que elegeu ele como síndico, não aprovou uma previsão orçamentária, nem foi apresentada uma previsão orçamentária. Então já existia um histórico de cobrança e ele simplesmente manteve esse histórico de cobrança mensal, só que houve inflação, houve reajuste, houve novas situações do condomínio e aquele valor já não comportava mais, né, as despesas do condomínio. E o síndico começou então a utilizar valor dos recursos do fundo de reserva. Então começou a usar valor do fundo de reserva e a impressão dos condôminos é que estava gastando muito. Mas esse gastar muito, ele precisa de uma medida, precisa de um balizamento. Gastar muito em relação ao quê? Então ficou sem uma relação de comparação, porque não havia uma previsão orçamentária aprovada naquele condomínio. Então, quando não há uma previsão orçamentária, não há como medir se está sendo gastando, se os gastos estão sendo alto ou baixo, porque não há uma métrica. Então, a previsão orçamentária, além de ser um instrumento legal, ele também é um instrumento gerencial de planejamento e execução da despesa mês a mês. Então, pessoal, a dica dessa aula é: fique atento aos gastos mensais, para que ele não fuja da previsão orçamentária. Vou tomar, por exemplo, os condomínios nossos aqui, que são condomínios litorâneos. É normal, nos meses de janeiro, fevereiro e até março, gastar um valor acima daquilo que foi aprovado. Por quê? Temos um alto fluxo de turista, um alto fluxo de pessoas que não residem efetivamente no condomínio e que estão ali utilizando a piscina, utilizando as áreas de lazer do condomínio. No entanto, esse valor ele é compensado na baixa temporada. Então gasta-se um pouquinho mais no mês de janeiro, fevereiro e março, que tem ali a sazonalidade, mas já junho, julho, agosto são meses onde esses gastos eles tendem a cair muito, então acaba compensando. Então, na média entre o previsto e o realizado, fica dentro daquilo que foi aprovado pela Assembleia. O síndico que tem esse controle de despesa, esse controle de gasto, ele terá muita tranquilidade para ter as suas contas aprovadas na sua Assembleia de Prestação de Contas. Ok, pessoal?